Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Simone Alvarez, esse é o meu canal do YouTube e hoje uma aluna me perguntou a respeito de prova da OAB, segunda fase em Direito Civil. Devo desistir? Devo trocar? Então, existe, digamos, uma certa preocupação a respeito da segunda fase na OAB em Direito Civil. Entretanto, é uma das matérias mais fáceis para poder passar na OAB, na minha opinião. Digamos que o fácil e o difícil é mais uma questão subjetiva do que algo objetivo, né? Ou seja, nem tudo que eu acho fácil você também vai achar, ou nem tudo que para você é fácil, para mim também vai ser. Então, o direito civil, ele é recomendado para a segunda fase da OAB porque, apesar de aparentemente ele ser muito grande, aparentemente ser, de fato, ele é realmente um código grande, né, junto com o seu Código de Processo Civil, que também é um código que não é tão pequeno, então a gente tem diversos artigos para fundamentar questões. Mas olha que maravilha, basicamente o que cai na OAB, o Código de Processo Civil e o Código Civil respondem. Ou seja, não precisa ficar procurando leis extras para poder acertar as questões. Então, como por exemplo, em direito constitucional, não dá para fazer a prova de constitucional se baseando apenas na Constituição Federal. Você vai precisar da Lei 9868, da Lei 9882, da Lei sobre súmula vinculante, a lei a respeito da ação civil pública e assim vai. Coisa que no Código Civil você, de fato, existem leis esparsas, sem sombra de dúvida, mas na OAB eles se baseiam mais exatamente no Código Civil e no Código de Processo Civil. Lembre também que a prova da OAB, ela não é composta apenas de peça. As pessoas ficam muito preocupadas, será que eu vou acertar a peça? Será que eu vou errar? Olha, eu não tive esse problema, essa preocupação quando eu escolhi civil, porque quando eu escolhi civil em 2009, na prova da OAB, as peças elas eram facilmente identificáveis, os recursos são fáceis, exemplo, contra a sentença cabe apelação. A apelação não foi de acordo com o que eu queria. Então, por exemplo, eu quero questionar em face da Constituição, recurso extraordinário, em face de acordo contrário à lei federal, recurso especial. Então, com tudo isso, você percebe que não é difícil de identificar. Você está vendo ali, por exemplo, o pedido fulano gostaria de pedir alimentos para o pai, quer saber se aquele pai está querendo saber se realmente aquela criança é filha dele. Você vai fazer o quê? Uma investigação de paternidade. Estão pedindo a propriedade de um determinado terreno, apartamento, etc. Você vai fazer o quê? Uma ação de usucapião. Ou seja, é muito fácil identificar as peças de direito civil de acordo com o que está sendo pedido. Entretanto, em outras matérias, particularmente para o aluno de graduação, não fica assim tão claro. Então, nesse caso, pense o seguinte, a prova ela não é composta apenas de peça, você de fato tem que acertar a peça e como a gente verifica, direito civil é fácil identificar a peça, não existe muito detalhe que você deva colocar ou não em determinadas peças. Exemplo, em relação a direito constitucional, não vou falar de penal trabalhista porque não é minha área, então não vou falar que, se eu for falar qualquer coisa aqui, provavelmente vou estar falando besteira do início ao fim, né? E o objetivo não é falar bobagem. Então, por isso eu não falo de penal ou então de direito do trabalho, mas, por exemplo, em direito constitucional, na ação declaratória de constitucionalidade, eu vou chamar o advogado-geral da União? Não vou, então não vou mandar citar o advogado-geral da União se não existe uma lei para aqui, um dispositivo para ser defendido. Então você já percebe que há um detalhinho aqui. Agora, nas ações de direito civil, a maioria elas não tem tanto detalhe adicional, elas basicamente têm a mesma estrutura. Caso você entenda que, será que isso tem a mesma estrutura mesmo? Simples, é só você pegar e ir no Código de Processo Civil e você vai ver os procedimentos especiais. A prova ela é composta de questões.
Particularmente, e aí vem aquele caráter objetivo, eu sinto que a prova de direito civil, as questões são muito mais fáceis de responder do que nas outras matérias. Lembrando que na segunda fase, por exemplo, de direito constitucional, não vai cair apenas a peça. A peça pode ser uma ação do controle de constitucionalidade, pode ser um remédio constitucional, mas as questões não. As questões terão um caráter aleatório, pode cair processo eleitoral, CPI, pode cair questões relacionadas a direitos sociais, isso não é difícil, mas outras questões, aquele prefeito tal cometeu determinado delito, e agora? Quem vai julgar? Ou seja, é um leque maior, eu sinto que é um pouco mais técnico, mais difícil do que a prova de direito civil. A prova de direito civil, como eu falei, ela é totalmente baseada no Código Civil, no Código de Processo Civil. Então, se você escolheu essa matéria para a segunda fase da OAB, sabe que você fez uma boa escolha. Geralmente, quando alguém me conta, eu escolhi civil para a segunda fase, eu não tenho nem dúvida que a pessoa vai passar. Porque eu sinto que o Código Civil e o Processo Civil, eles são bem objetivos. Então, a meu ver, você fez uma boa escolha, tá? Se você escolheu civil, não desista da sua escolha. E lembre, você tem que fazer o que você acha fácil. Se você acha que direito administrativo, empresarial, tributário é moleza, é nessa que você tem que ir. Porque se a maioria acha que direito do trabalho é fácil, se a maioria acha que a prova de penal para a OAB é mais fácil, ótimo, boa sorte para eles, que eles passem, que eles não se decepcionem, tá? Não fique preocupado porque você escolheu processo civil, direito civil, porque você ficou ouvindo muito que alguém falou que é muito difícil. Não é, tá? Então, quando eu fiz a minha escolha em direito civil e a minha escolha foi muito segura, eu não estava com receio, eu sabia que eu escolhi o melhor para mim, porque para mim era a matéria mais fácil. Eu tive excelentes professores de civil e processo civil na minha faculdade. Então, se você tem familiaridade com a matéria, se você estagia nessa área, não tenha medo, não vá se aventurar. O que eu não indico é que você venha se aventurar. Por exemplo, eu estagio com direito penal, então vou fazer direito civil, porque você falou que é fácil. Não, de forma alguma, tá? Você tem uma familiaridade com penal que eu não tenho. Então, se você estagia na área empresarial, vá para a área empresarial. Ninguém escolhe direito empresarial. Você não é eles, tá? Você é alguém, você vai escolher empresarial se você achar que é mais fácil, tá bom? Então não se arrependa da sua escolha em direito civil, você escolheu, a meu ver, muito bem, ela é fácil. Compre o seu vade-mecum, compre um código atualizado, tá? De direito civil, de processo civil, compre sim, vale a pena esse investimento, porque acaba que às vezes você pode, sem querer, responder por algo que não esteja atualizado. Não é que nem direito internacional ou constitucional que não atualize tanto. Processo civil e direito civil atualiza com uma certa frequência. Então não é um dinheiro jogado fora, é o seu futuro, é a OAB. Tá bom? Então desejo a você toda a boa sorte do mundo, que você consiga sucesso. De preferência, não deixe de comprar um livro para você estudar. Um livro bem específico da área, para a segunda fase da OAB. Se você tiver dinheiro, faça um cursinho. Eu fiz e foi muito bom. Qual curso que eu indico? Gente, eu não indico nenhum curso específico, porque o curso que eu fiz na época era o Fraga e ele não existe mais. Mas tem diversos cursos, assim, eu tô falando de forma aleatória porque é o que eu conheço mais ou menos, tá? Seguindo o Instagram. Tem Estratégia, o Esfera, Clioche, então não importa qual, mas se você fizer um cursinho, vai facilitar a sua vida. Então, até porque às vezes cai em direito civil um pouquinho de direito do consumidor. No cursinho eu fiz isso. Vale a pena estudar por questões para a segunda fase da OAB? Vale. Porque você vai aprender a manusear melhor o código, você vai ter mais familiaridade na hora de você fazer a sua prova. Então, você fazer questões de segunda fase é válido.
Dê uma olhada nesses livros, tá? Específicos para a segunda fase. Eu recomendo os da editora Saraiva, eu gosto bastante. E compra. Você vai aprender detalhezinhos de peça, tá bom? Então é isso, tá? Muito obrigada por ter me ouvido. Se puder, se inscreva no meu canal, dê seu like, né? Como todo youtuber, a gente sobrevive, o canal sobrevive disso. Ainda falta muito para monetizar, mas a gente segue tentando, tá bom? Fique com Deus. Muito obrigada.